Há quem diga que foi o maior império da Terra. Há quem diga que são os mais importantes para a sociedade ocidental. Vamos falar hoje da galera da Península Itálica. Vamos falar dos romanos. Pessoal, a história de Roma normalmente é dividida em 3 períodos, em que a gente vai ter a monarquia, a república e o império. Por que eu falo normalmente? Essa divisão ela não é tão clara quando a gente pensa nas subdivisões de cada um dos períodos. Por exemplo, a monarquia é o período inicial de Roma. A monarquia, a gente vai ter ali o conceito de mito criacional sendo gerado com Rômulo e Rêmulo. Uma história fantasiosa, um mito, que vai ser utilizado para iniciar Roma. Na segunda fase, a gente vai ter a República, que também é conhecida como expansão. Muitas vezes no teu vestibular, no Enem, naquele texto base vai aparecer dizendo assim, no período da expansão romana. Porém, meus amores, a expansão romana ela não começa somente na República. A expansão romana ela começa ainda na monarquia. Por quê? Roma é formada próximo ao rio Tibre, com B, Bre, rio Tigre, com G, ele é lá na Mesopotâmia. Próximo ao rio Tibre, fundado Roma então, ela vai expandir na monarquia dentro da Península Itálica. Essa expansão que se inicia na monarquia vai ter, claro, sua maior fase, a fase de maior expansão durante o período da República, principalmente com as guerras púnicas, quando esse grande império vai dominar todos os lados do mar Mediterrâneo. Na concepção do Império Romano, nós também teremos subdivisões. Essas subdivisões, tanto sendo por parte de poder, onde Roma deixa de ser centralizada na mão do imperador, criando outras formas de governo, como por exemplo a tetrarquia. Logo em seguida, o Império Romano administrativamente se divide em 2. Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Então percebam aqui que essa divisão tão simples quanto monarquia, república e império é uma facilitação. É de acordo com o regime político colocado em Roma. Essas importâncias dessas 3 divisões facilita para a gente entender cada uma das fases, porém é importante você sempre ficar atento que essas divisões podem sofrer algumas alterações de acordo com a análise feita, de acordo com a narrativa. Então fica bem ligadinho, porque esse início do Império Romano, esse início dessa fase de Roma, precisa ser entendida nas suas nuances. Porque quando cair na tua prova, ele vai cair sempre na perspectiva de uma análise diferente. E nem sempre a análise eurocêntrica ou cronológica vai ser a principal. Vamos começar com a monarquia e o seu mito criacional. O mito criacional de Roma, ele vai ser embasado em torno da história de Rômulo e Rêmulo, 2 irmãos que foram colocados no rio para que fossem salvos de um ataque. Eles saem da cidade de Alba Longa e vão pelo leito do rio até serem encontrados por uma loba. E aqui a história se torna muito fantasiosa, porque em alguns relatos essa loba amamentou, criou estas crianças que voltam já na sua fase quase adulta para recuperar o trono de seu avô em Alba Longa, e este dá as terras para que eles fundem a cidade de Roma. Fixou essa parte? Outra teoria dizem que eles são encontrados por uma loba, são amamentados pela loba, mas um casal de camponeses pega essas crianças, cuida delas até uma fase mais velha, onde elas voltam para a cidade de Alba Longa, reconquistam o império de seu avô e, com isso, recebem as terras de Roma. A questão é, existem muitos buracos nessa história mitológica. Essa história mitológica ela traz a imponência de 2 crianças que sobreviveram sozinhas em meio a animais, e essa vivência deles traz neles uma garra diferente, uma potência viril diferente. Uma coisa incomum é que a gente tem que entender é que essa lógica desses 2 irmãos, eles são politicamente importantes. Por quê? Quando eles ganham a cidade, um irmão mata o outro.
Rômulo mata Rêmulo. Esse assassinato de irmãos remete muito à história cristã também, né? Pensem lá no começo do cristianismo, Caim matou Abel. Essas histórias de a criança foi colocada no rio, foi salva para não ser morta, e ela vai guiar um novo povo. Isso acaba se repetindo com uma certa frequência na história ocidental. A base disso, entendam então que esse centro de poder emanado de Rômulo vai ser muito forte, porque ele não vai ter herdeiros, porque ele vai ficar com remorso, e esse seu remorso faz com que ele não tenha filhos. Isso embasa uma história de monarquia que ela vai ser passada de geração em geração. Isso explica porque os reis de Roma, eles não vão ser descendentes de Rômulo. Essa descendência talvez trouxesse problemas familiares e estruturais dentro de Roma. É importante salientar que essa história mitológica de Roma, ela vai acabar sendo muito próxima do que a gente vai estudar na questão histórica, onde Roma é fundada por povos indo-europeus. Cuidado com o termo indo-europeu. O termo indo-europeu acaba sendo um pouco preconceituoso. O indo-europeu quer dizer que são os povos formadores dos impérios, os povos que os europeus consideram, segundo a sua historiografia, pré-civilizados. Esses povos indo-europeus vão ser divididos em vários grupos, mas na sua maioria aqui, que vão fundar Roma e terão poder em Roma, serão sabinos e latinos, que são descendentes da cultura grega, porque existe uma relação muito forte entre a cultura grega e a cultura romana, que depois funda a cultura greco-romana. E esses dois povos, sabinos e latinos, são os primeiros reis de Roma. Da mesma forma que os gregos veem os estrangeiros como bárbaros, os romanos também veem os estrangeiros como bárbaros. Então teremos 4 reis romanos, descendentes de sabinos e latinos. E após isso, nós vamos ter os etruscos dominando Roma. Estes etruscos, eles não são bem-vindos, eles não são bem-quistos, eles não são considerados civilizados. E muitos embates entre um senado, entre uma cúpula dessa população sabina latina e esses reis vão acontecer. Durante esse governo dos etruscos é criado o censo. O censo é um artifício fantástico para você conhecer e saber o que seu povo quer. Então imaginem que durante a monarquia romana, a primeira fase de Roma, você já tem um administrativo forte, burocrático, capaz de organizar e ouvir a população para saber o que a população quer, o que a população deseja. O último monarca romano é Tarquínio Soberbo. Tarquínio, o Soberbo, segundo a história oficial de Roma, ele é retirado do poder após seu filho levar à corrupção a mulher de um senador. Esta história envolvendo Lucrécia, a mulher desse senador, demonstra um total desrespeito entre a família do monarca e os soberanos de Roma, sabinos e latinos. Isso faz com que se comece uma revolta em Roma e se acabe a monarquia, iniciando o processo de república, relis pública, coisa pública. Relis é qualquer coisa. Dá para fazer uma comparação da palavra relis com o que a gente vê no latim, né? Do que seria no inglês o it. É algo que não tem uma derivação de gênero, é coisa, uma coisa muito genérica. E pública tem uma visão de ser todos. Lembrando que toda tradução significa uma reescrição de alguma coisa. Percebam então que essa transição que vai acontecer vai colocar na mão do Senado todo o poder de Roma. Porque eles tiraram o monarca, tiraram Tarquínio Soberbo, então agora será um governo do povo. Que povo é esse? Qualquer um de Roma? Que povo é esse que vai controlar? Somente os senadores, os descendentes de sabinos e latinos, que agora criam um novo nome para si, o que a gente vai chamar popularmente de patrícios. Os patrícios eram essa classe dominante, que eram os mais ricos, donos de terra, que vão controlar toda a estrutura de Roma durante a sua república. Na mão dos patrícios estarão o exército romano. Na mão dos patrícios estará o poder de Roma. Na mão dos patrícios estará a expansão romana. Então essa transição da monarquia
para a República também se dá com um novo arranjo e uma nova forma de pensar Roma, aonde o Senado romano, dominado pelos patrícios, vai tomar todas as decisões. Isso vai gerar uma série de crises entre patrícios e plebeus, porque os plebeus, no início dessa república, não terão direitos. Se você está curtindo esse material da gente, se você está curtindo o nosso trabalho, dá uma olhadinha no nosso Apoia-se, tá? É apoia.se/História na Sala de Aula. Deixa umas 5 estrelas pra gente, dá um joinha, dá um gostei e manda pra quem você gosta. E em breve teremos o segundo episódio de Roma.